Muito bem, jovens. Boa tarde mais uma vez, né? Oficialmente agora, hoje, dia 19 de agosto de 2021, na disciplina Projeto Integrador. Hoje a gente vai tratar desses seguintes assuntos. Eu vou apresentar para vocês um modelo de projeto, ou seja, a forma como se formata e principalmente o que é que vocês devem incluir em termos de tópicos no projeto e o que é que vocês vão abordar, como que, por exemplo, você escreve uma introdução e assim por diante, né? Então, é, isso vai ser abordado na aula de hoje. Além disso, num segundo momento, eu vou passar para vocês algumas orientações para as apresentações dos seminários, no que diz respeito às apresentações dos projetos de vocês. É interessante que vocês compreendam que essas orientações que eu vou passar aqui hoje, elas não têm a finalidade exclusiva de servir como orientação para a disciplina Projeto Integrador. Isso pode auxiliar vocês em outras apresentações de outras disciplinas no curso subsequente, ou se vocês quiserem migrar também para os superiores, são algumas informações importantes de como vocês podem passar aquele conteúdo que vocês estudaram para os colegas de vocês em apresentações que são muito requeridas por professores avaliando vocês através de seminários. Então, espero que sejam úteis as informações e, como vocês já sabem, a aula está sendo gravada, fique disponível depois nesse canal aí, né, Vinícius Reis _ oficial, e vocês podem tirar dúvidas ao longo da apresentação também. Portanto, o objetivo da nossa aula de hoje é orientar vocês, discentes, quanto aos aspectos fundamentais para a escrita e apresentações de projetos integradores, foi o que eu falei no slide anterior, de modo que vocês se sintam mais seguros, tanto na escrita de cada um dos tópicos e, consequentemente, na apresentação dos seminários, porque às vezes vocês não sabem como serão pontuados nos seminários, né, nas apresentações. Não raras, às vezes, os estudantes ficam frustrados com as notas após a apresentação dos seminários, mas essa frustração vem de quê? Qual a origem dessa frustração? Porque não apresentou bem, ou porque os tópicos que ele seria avaliado durante a apresentação não foi muito bem esclarecido pelo professor. Então, a finalidade dessa aula de hoje é justamente fazer com que você, estudante aí, consiga compreender de fato o que é que vocês precisam apresentar, o que é que vocês precisam estar preparados em termos dos conteúdos de cada um de vocês e como é que vocês serão avaliados, aí vocês se sentem seguros tanto no que vocês precisam apresentar e principalmente como é que será essa abordagem avaliativa, ok? Qualquer dúvida, pode me interromper. Bom, eu estava comentando antes do início da nossa gravação aqui com os colegas que estavam aí no ambiente virtual que eu percebi pouca ou quase nenhuma envio de dúvidas nas plataformas aí que a gente vem dialogando virtualmente, né? E pensando nisso, eu mandei para vocês aí um arquivo que eu vou passar algumas imagens desse arquivo, né, que vai orientá-los e orientá-las a escrever o projeto. E aí a gente vai falar um pouco dessa estrutura desse projeto, que, como eu disse em aulas passadas, ele pode ser digitado, pode ser enviado através de arquivo de computador feito no Word ou programa similar, mas também pode ser feito à mão, né? Pode ser manuscrito. Isso não inviabiliza o envio da atividade avaliativa e tampouco vai interferir numa nota inferior, por exemplo, porque você mandou de forma manuscrita. De forma alguma. O importante é vocês fazerem o trabalho, passarem a informação, que é mais importante. Então, inicialmente, a gente fala aqui sobre a capa, né? É o primeiro elemento do trabalho de vocês, é a capa. E aí deve constar na capa, né, o logotipo da instituição onde vocês estão vinculados, onde vocês estudam, naturalmente o Instituto Federal Baiano, Campus Uruçuca. Se vocês forem fazer manuscrito, quiser desenhar, ok. Se não quiserem, minha gente, basta apenas escrever aqui, ó, como está aqui, ó, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, e aí colocaria embaixo Campus Uruçuca. Aqui não foi repetido porque no logotipo a gente já consta aqui o Campus Uruçuca. E aí, em seguida, a gente vai colocar alguns espaços aqui e colocar em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúscula e em negrito, o nome do projeto de vocês. E aqui, naturalmente, é apenas um exemplo, tá? Preparo, nesse exemplo aqui, o título do trabalho é Preparo e aplicação de inseticidas naturais no campus Uruçuca. E aí, abaixo, vocês vão colocar o nome do
autor do projeto, ou autores. E é claro que vocês estão observando aí que é um exemplo, né? Virgulino Lampião. Apenas um exemplo aí para vocês entenderem que aqui nesse espaço é o nome do autor, autora ou autores do projeto. Embaixo vocês vão dar mais os espaços e colocar a cidade onde está localizada a instituição de vocês. Então, Uruçuca, Bahia. Embaixo, o ano, que neste caso é o ano 2021. Por enquanto, alguma dúvida? Seja bem-vinda, Jeane. Chegou depois aí, né? Alguém tem dúvida? Não. Não. Então, tudo bem. Em seguida é a contracapa, né? O que seria a contracapa? É aquela folha que vem imediatamente após a capa, e aí você já observa logo o nome do autor do projeto, né? Então, ou autores, né? Então, mesma coisa aqui, né? O nome do estudante, e em seguida a gente dá alguns espaços, o nome do projeto, mais uma vez, né? Preparo no campus Uruçuca. Aí, observe bem que a gente precisa escrever a informação do que se trata esse trabalho, né? Então, aí vocês estão vendo aqui mais uns espaços, né? Recuado aqui a margem direita, né? Praticamente na metade da página. Então, vocês vão ver aqui, ó. Projeto diagnóstico apresentado ao professor, neste caso sou eu, né? Ao professor Vinícius Reis de Figueiredo, responsável pelo componente curricular Projeto Integrador do curso técnico subsequente agropecuária do Instituto Federal Baiano, campus Uruçuca. Gente, essa parte onde vocês estão vendo aqui, orientador, que vai ficar abaixo dessa descrição do projeto, ela pode ou não estar inserida no trabalho de vocês. Por que eu digo pode ou não? Pode ser que algum professor, vocês busquem orientação de algum professor para orientá-los, naturalmente, na escrita do projeto. Se isso acontecer, vocês têm a liberdade para escolher, claro, vocês vão colocar aqui, orientador ou orientadora, e vai colocar o nome do professor ou professora que orientou vocês na construção e na escrita do projeto. Se vocês não buscaram essa informação com nenhum professor, então, naturalmente, esse campo aqui, orientador, ele pode ser excluído. Então, excluir esse item se não tiver orientador ou orientadora. Se a gente estivesse trabalhando no formato presencial, essencialmente, vocês iriam ser divididos em grupos e aí a gente ia buscar professores orientadores até para conseguir colocar em prática o projeto, né? Mas como a gente está no formato remoto, então a estratégia é outra e pode ser que a maioria de vocês não tenham esse orientador aí, tá bom? Embaixo a mesma coisa, né? Observe aqui o espaço e o nome da cidade e mais uma vez o ano. Bom, a fonte a ser utilizada, ou seja, o tipo e o tamanho da letra são Times New Roman, como vocês estão vendo aqui, essa fonte, ou Arial tamanho 12. A folha aqui, o papel, vai ser o papel A4, para todo o trabalho. Por enquanto, dúvida? Não. Deixa eu só responder uma pergunta aqui feita pela colega Jeane no chat. Giovana, desculpa. Giovana pergunta se vai mandar por escrito é necessário o slide para a apresentação. Veja bem, Giovana, são duas atividades avaliativas diferentes. Uma atividade está relacionada à parte escrita do projeto. Isso corresponde a uma atividade avaliativa, certo? Outra atividade avaliativa é a apresentação do seminário. Por quê? Em uma atividade avaliativa, eu gostaria de observar a desenvoltura de vocês quanto à escrita e, principalmente, em relação ao que vocês compreenderam de tudo aquilo que eu falei sobre o que é um projeto, o que é cada um desses tópicos. Já na apresentação do seminário, o objetivo desse tipo de avaliação é observar a desenvoltura de vocês no que diz respeito à transmissão da informação, ou seja, quanto vocês estão seguros, como vocês se comportam em relação a essa transmissão do conhecimento. Então, são duas atividades avaliativas diferentes. Entendeu, Giovana? Uma é a parte escrita, o projeto escrito, a outra é a apresentação. Entendeu? Giovana, os demais colegas? Bom, Giovana compreendeu aqui. Então, tá bom. Bom, o próximo tópico é o sumário. O que é o sumário?
na verdade, a disposição, como vocês podem ver aí, de forma numerada e progressiva, dos tópicos do trabalho, iniciando pela introdução, objetivos, objetivo geral específico, tudo, como vocês podem ver, em letra maiúscula e em negrito. Se houver subtítulo, como vocês estão vendo aqui no tópico 2, ó, objetivo 2.1, objetivo geral, 2.2, objetivos específicos. Então, se houver subtópicos, subtítulos, aí vocês vão colocar sem estar em negrito, ok? E apenas a inicial maiúscula, as demais do subtítulo minúsculo. Observe que aqui eu não coloquei a numeração dos tópicos, mas, como exemplo aqui, eu coloco só a introdução, né? Página 5 está a introdução, ou seja, o sumário, ele traz para o leitor a orientação de onde ele pode localizar dentro do seu trabalho os diferentes tópicos, seguido da sua numeração. Ou seja, se eu quiser procurar a introdução desse trabalho, eu iria lá na página número 5. Portanto, é importante que vocês coloquem a numeração de todos os tópicos aqui. Onde está o objetivo geral, específico, onde estão aqui localizados por páginas. E isso até o último tópico, que são os anexos. E a gente vai falar de cada um desses tópicos aí. Dúvidas do sumário? Não. Tudo bem. Vamos lá. Primeiro tópico, né? Introdução. Como vocês podem ver aqui. O que é a introdução de qualquer que seja o trabalho, introdução de um livro, introdução de um artigo, introdução de um projeto diagnóstico, introdução de um projeto integrador? É a informação concisa do que é o seu trabalho. Mas, para isso, é preciso que o leitor ele seja estimulado a dar continuidade à leitura do seu trabalho. Então, na introdução, você tem que colocar informações importantes e relevantes sobre o que é o seu trabalho, que, via de regra, ele demonstra ali um desejo do pesquisador, da pessoa que está escrevendo, em modificar alguma ação, em modificar alguma coisa no cenário onde ele está pesquisando, dentro da temática escolhida. Então, os projetos, como vocês podem ver aqui, surgem a partir a partir de uma hipótese de modificar alguma ação ou alguma atividade onde você está inserido, de modo a mudar a realidade, resolver algum problema, alterar uma situação. Então, você vai desenvolver de forma bem sucinta e genérica o tema, a temática. A introdução ela deve ser escrita no máximo em 2 páginas, mas o ideal é que ela seja escrita em apenas uma página. Aí vocês vão aqui anunciar a ideia básica do trabalho de vocês, delimitar qual é o foco, qual a área da sua pesquisa, situar o tema dentro de um contexto geral. Por exemplo, se a gente falou aqui sobre inseticida natural, na introdução vocês poderiam falar aqui qual o problema de utilizar inseticidas químicos e por que é importante utilizar inseticida natural. Então, são só exemplificações para vocês irem materializando a ideia daquilo que vocês optaram em escrever. Descrever as motivações que levaram à escolha do tema e, principalmente, ao final da introdução, colocar o objetivo de forma generalizada, né? O que é que você vai estudar? O que é que lhe leva a crer que o seu projeto é interessante, né? E não deixar jamais de colocar na introdução qual é o problema a ser resolvido, né? Então, descrever a problemática de estudo. Portanto, o problema é uma pergunta ou questão específica que se pretende investigar. Supõe uma delimitação maior do que é o tema. Então, é importante que vocês, na introdução, coloquem essa visão geral do que é o projeto de vocês, destacando, qual o problema a ser resolvido e por que você pretende utilizar estratégias para modificar aquela ação, aquele cenário, objetivando aí as ações que vocês pretendem utilizar no projeto de vocês. Aquele ambiente. Professor,
Falhou aí o que o senhor falou. Eu observei aqui que deu um corte. Vocês ouviram até onde? Conseguiu ouvir até onde? Para que eu retome aqui o raciocínio. O senhor estava explicando essa última Sobre a problemática? a problemática, isso. Muito bem. Então, é importante que na introdução vocês descrevam o que é que vocês têm como principal foco de resolução do problema. Então, você destaca qual é o problema e quais são as ações que você vai utilizar no seu projeto para resolver aquele problema. Gente, enxerguem a introdução do trabalho de vocês como se fosse uma vitrine. Não sei se vocês ouviram isso que eu falei. Como se fosse uma vitrine. Então, a introdução é a vitrine, fazendo a correlação como uma loja, né? Então, na vitrine você tem uma ideia daquilo que vocês vão encontrar ao adentrar naquele recinto. Então, a introdução de um trabalho, ela tem essa característica de ser uma vitrine, para que o leitor, ao ler a introdução, ele tenha uma ideia daquilo que eles vão encontrar nas próximas páginas do trabalho de vocês. Então, a introdução tem essa característica de apresentar ao leitor um breve relato daquilo que vocês vão ver nas próximas páginas. Entenderam? Sim. Objetivos. Aqui a gente fala do objetivo geral, definição do problema e hipótese, né? O que é objetivo? O objetivo é, de fato, gente, eu já falei isso para vocês em aulas passadas, a gente só está dando uma relembrada e é importante que vocês tirem as dúvidas, porque vocês têm pouco mais aí de uma semana agora para escrever. Ele nos dá realmente a dimensão do que é que vai ser feito no trabalho. Então, o pesquisador ele deve descrever o objetivo concreto, de forma bem concreta da pesquisa, e é importante aí utilizar verbos, como eu coloco para vocês aqui embaixo, né? Verbos como conhecer, identificar, levantar, descobrir. Como eu falei do inseticida natural, a gente poderia pensar assim, ó, identificar potenciais inseticidas naturais à base, por exemplo, do extrato de NIM no controle de pulgões em hortaliças. Caracterizar, descrever, traçar, analisar, avaliar e por aí vai. São verbos importantes na construção dos objetivos, seja ele geral ou objetivos específicos no trabalho de vocês. Bom, esses dois tópicos que eu coloco aqui, ó, o 3 e o 4, que é a definição do problema e hipótese, eles podem ou não estarem inseridos de forma separada no trabalho de vocês. Se vocês optarem não colocar, naturalmente vocês vão retirar, vão excluir isso aí. Mas mesmo que vocês não escrevam de forma, como está aqui em formato de tópico, definição do problema ou hipótese, é importante que esse problema ele esteja aí detalhado na introdução, por exemplo. Então, o que seria a definição do problema? É você, de fato, indicar para o leitor qual é a razão do desenvolvimento do projeto de pesquisa de vocês. Por que vocês estão escrevendo? Por que vocês vão desenvolver as ações do projeto? Então, é importante definir delimitar qual é o problema. E, por sua vez, logo em seguida, a gente vê aqui hipótese. O que seria uma hipótese? Vou colocar vocês aqui na discussão, porque eu estou observando que apenas Silvânia ela está interagindo comigo. Então, Cristiano, se eu exemplifiquei aqui que o projeto poderia ser utilização de inseticidas naturais no campus Uruçuca, o que seria uma hipótese? Se eu pedisse a você, Cristiano, escreva, ou melhor, me diga aí nesse momento, qual que seria a sua hipótese para esse projeto que eu acabei de colocar aqui como exemplo? Utilização de inseticidas naturais no campus Uruçuca. Você conseguiria me dizer o que seria uma hipótese? Uma hipótese, eu falaria aí, os benefícios do inseticida, que tem que ter hipótese para depois ter a comprovação, né?
Isso, Cristiano. Então, hipótese é aquilo que você imagina que vai acontecer, mas para que você tenha certeza, você precisa testar, você precisa colocar em prática. Por exemplo, o que seria uma Isso aí. hipótese nesse caso? Inseticida natural à base, desculpa, inseticida natural à base de extrato de NIM na concentração de 10% pode eliminar formigas cortadeiras na horta. Isso seria uma hipótese. Como é que eu sei se isso vai funcionar ou não? Então, isso aí você vai testar na prática diferentes concentrações do inseticida natural, aplicar nas hortaliças e, com o tempo, fazer a avaliação se de fato reduziu. E se reduziu, qual foi a melhor concentração utilizada? Então, hipóteses, são formulações, perguntas que você faz, que você, de fato, escreve ali, questiona mesmo, e aí você vai testar. São os resultados do seu projeto, é que vai dizer que se sua hipótese ela era pertinente, verdadeira ou não. Ok, Cristiano? E os demais, entenderam? Ok. Mas, como o senhor disse, não é obrigatório, né? Colocar. Não, de jeito nenhum. Não é obrigatório, não. Ele enriquece o trabalho, mas não é obrigatório. Justificativa. A justificativa aí sim é importante que vocês coloquem, né? Após o objetivo, né? Então, imagina aí agora, Arielle. Vamos interagir um pouco, Arielle. Imagina que eu sou o dono de uma empresa. Por que que eu investi o capital, o dinheiro da minha empresa no seu projeto? Pois não. Professor, você Cortou, ficou professor. mudo. Oi. Falhou? Vamos lá, vamos de novo. Imagina, eu fiz um... Pode ser que seja a minha também, viu, Giovana? A internet falha para todo mundo, não é só para o estudante, não. E a internet tem falhado bastante esses últimos dias, porque está chovendo aqui em Ilhéus, não sei onde vocês estão. Enfim, acontece. Mas a gente vai superando esses desafios e repete à medida que for necessário, sem problema nenhum. Bom, eu estava dizendo o seguinte, que imagina que eu sou o dono de uma empresa que faz investimentos em projetos de extensão. E aí eu pergunto a você, Arielle, por que que eu deveria investir o capital da minha empresa? Por que que eu deveria investir financeiramente no seu projeto? Então, aí é o momento de você justificar, é de você vender literalmente o seu peixe. Por que que eu teria, por que que eu deveria investir o recurso financeiro no seu projeto de extensão? O que é que você me falaria, considerando aí esse exemplo ainda dos inseticidas naturais, Arielle? Como que você justificaria a implementação do seu projeto? O professor está falando muito. Eu tenho que justificar sobre inseticidas naturais, é isso? Isso. Por que que o seu projeto ele se justifica? Porque inseticidas naturais são seguros para o meio ambiente, para os consumidores do produto, porque parar de usar inseticidas químicos vai trazer benefícios a todos, inclusive ao solo em que ele está trabalhando. Ele vai ter frutas muito mais saudáveis e isso pode valorizar muito o produto dele no mercado, porque ele tem algo 100% natural. Eu acho que é isso. Pois é, essa seria uma justificativa, Arielle. Muito bem, é isso aí. O tópico justificativa tem essa característica, é passar essa informação do quanto que é importante o projeto. Então, essa é a ideia do tópico justificativo. A relevância do seu projeto. Por que que ele realmente precisa ser desenvolvido? Bom, no próximo tópico, a gente fala da revisão bibliográfica. Nenhum trabalho que você inicie hoje, exceto em raríssimos casos, você não vai ter nenhuma informação publicada em algum lugar, seja na internet, em um livro, em um artigo científico. Geralmente, essas informações estão já veiculadas em alguma mídia, seja escrita ou mídia
não impressa, né? Como, por exemplo, a rede social, internet, enfim. Então, é importante que quando vocês se dediquem a escrever ou fazer algum trabalho acadêmico, vocês pesquisem, vocês façam uma revisão bibliográfica. E o que é isso? É a busca de vocês por informações dentro daquele assunto que você se dedica a escrever. E aí vocês vão buscar jornais, revistas, artigos científicos, naturalmente, e livros. Muitos livros, né? Então, é uma pesquisa, sobretudo, exploratória. Vocês vão explorar a informação diante daquele assunto que você deseja desenvolver, deseja escrever. Então, essas informações não foram vocês que escreveram, não foram principalmente vocês que publicaram. E se não foram vocês que publicaram, quando você faz essa revisão bibliográfica e vai transpor essa informação escrita ou digitada, vocês obrigatoriamente precisam citar a fonte bibliográfica, ou seja, onde é que eu pesquisei, por exemplo, que o inseticida natural faz bem para a sustentabilidade para o meio ambiente. Eu pesquisei num livro publicado no ano 2019, publicado pelo autor Bastos, entre outros. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Quando vocês forem fazer as pesquisas bibliográficas, é importante citar a fonte. Por quê? Porque não foram vocês que escreveram, não foram vocês que publicaram. E se vocês pesquisam e colocam no trabalho de vocês, entregam ao professor e não citam a fonte, o nome disso é plágio, é cópia, gente. Isso, só para vocês terem ideia, plagiar é um ato criminal, é crime, né? Então, tenham cuidado com isso, porque vocês estão divulgando informações que vocês podem divulgar informações que não foram vocês que pesquisaram, ou melhor, não foram vocês que publicaram. Então, por isso que é importante, ao fazer a revisão bibliográfica, quando vocês buscarem esses livros, revistas, qualquer tipo de fonte bibliográfica, vocês citarem a fonte. E mais para frente, quando eu for falar de referências bibliográficas, eu vou explicar a vocês exatamente como é que você escreve, qual a importância disso. Então, as citações devem especificar a fonte, né? Principalmente autor e ano, em alguns casos específicos, a página. E aí eu coloco aqui embaixo um exemplo de citação de uma revisão bibliográfica. Ó, de acordo com Barbosa, 2017, a informática é o eixo central das ações na área da educação para a atual e as próximas gerações. Eu vou voltar com essa informação aqui quando eu estiver falando de fontes bibliográficas, tá bom? Mas aqui, nesse momento, eu gostaria de destacar que o que é Barbosa? Barbosa é o nome do autor ou autora, a gente não sabe. Por que não sabe? Porque é um sobrenome, é o último sobrenome, Barbosa. E Barbosa, seja autor ou autora, publicou essa informação quando? Em 2017, falando que a informática é o eixo central das ações na educação. Mas aí, ó, eu pergunto a você, Cristiano, onde é que está publicada a informação de Barbosa, que foi publicada no ano 2017? É uma revista? É um artigo? É um livro? Onde é que isso foi publicado, Cristiano? Você saberia me informar? Cristiano, me escuta? Oi, professor. Você saberia me informar onde que está essa publicação aí de Barbosa 2017? Não, professor, eu perdi quando o senhor estava falando. Não, mas assim, realmente você não saberia, eu também não sei, nenhum colega aqui saberia. Por quê? Porque apenas isso aqui está escrito no corpo do texto de vocês, lá na revisão bibliográfica. Para eu saber aqui onde foi publicada essa informação do autor ou autora Barbosa 2017, aí eu tenho que ir lá nas referências bibliográficas. E isso a gente vai ver daqui a pouco. Entendeu, Cristiano? Ah, entendi. Então vamos lá. O próximo tópico é a metodologia. O que se escreve na metodologia? É, de fato, quais são os métodos, as estratégias que vocês utilizaram para desenvolver o projeto. Quais foram os equipamentos, instrumentos, técnicas, insumos, o que é que você utilizou para fazer o projeto de vocês? Por exemplo, se eu quiser fazer uma amostragem de solo, quais são os equipamentos que eu utilizo? Vocês podem, inclusive, colocar na metodologia
na sua metodologia, vocês descreverem que vocês utilizaram a metodologia para coleta e análise de solo de acordo com a metodologia de fulano. Quem é fulano? Um autor que publicou essa mesma informação sobre metodologia para coleta e análise de solo. Então, na metodologia do trabalho, é tudo aquilo que você utiliza para desenvolver, para você atingir os seus resultados de acordo com os objetivos propostos. Então, a metodologia muito bem escrita é aquela metodologia que um outro autor pega o seu trabalho, lê a sua metodologia e consegue repetir. Então, isso é uma metodologia bem feita. Se você consegue escrever muito bem detalhado, descrevendo os instrumentos, métodos, equipamentos, tudo aquilo que você utilizou para fazer o seu projeto, se você faz isso muito bem feito, outras pessoas conseguem repetir. Então, a metodologia ela tem que ser tão clara nesse sentido. Tá bom? Nada mais é do que o relato de tudo aquilo que você fez, quais são os procedimentos que você realizou para desenvolver a sua pesquisa. Essa é a metodologia. Bom, e temos também o tópico cronograma. O que seria esse tópico cronograma? É, de fato, vocês estabelecerem metas e tempo para atingir cada uma das etapas da pesquisa de vocês. Leitura é uma metodologia, Giovana coloca aqui. Bem, Giovana, sim, com certeza. Realizar, que pode estar também no seu cronograma, né? Análise prévia de documentos ou informações importantes para o desenvolvimento do projeto. Você pode colocar lá no seu cronograma essa etapa. Então, imagina aí, Jeane, você está bem caladinha hoje ainda, né, Jeane? Então, vamos lá. Boa tarde mais uma vez. Jeane, se eu perguntar a você aqui, me diga aí, Jeane, qual é o seu cronograma de estudos? O que você entende por isso? E se você entende, me responda. Qual é o seu cronograma de estudos? Consegue ouvir, Jeane? Boa tarde, professor. Hoje eu estou caladinha, hoje que eu não estou legal, não. Mas vai melhorar. Você conseguiu entender a pergunta? Mais ou menos. Olhe bem, qual é o seu cronograma, vou ser mais específico. Qual é o seu cronograma de estudos para a disciplina Projeto Integrador? Não me diga que você não estuda. Um pouco. Veja bem, eu não sou muito de leitura, não. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é que é bom estimular, primeiro, já é bom estimular esse hábito pela leitura, porque vai lhe auxiliar em todos os aspectos da sua vida, tá bom? Bom, o que é um cronograma? É você estabelecer quais as ações que você vai desenvolver, seja para qualquer coisa, né? Então, se a gente está falando do projeto de pesquisa, um cronograma, como vocês estão vendo aqui na imagem, é o estabelecimento que pode ser feito, que pode ser apresentado através de uma tabela, como vocês estão vendo aqui, né? Onde nós temos aqui as etapas do projeto, aqui, elencar todas as etapas do projeto, e vocês vão colocar aqui, estabelecer quando isso vai ser realizado. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, exemplificando mês, né? Mas vocês poderiam colocar aqui, ó, escolha do tema, mês de julho. Levantamento de referencial teórico, vai ser feito no mês de julho, agosto, setembro. Uma ação pode ser realizada em mais de um mês, tá? Mas, enfim, o cronograma é o detalhamento de todas as etapas e, consequentemente, quando que essa etapa vai ser realizada. Por que isso é importante num projeto? Para que você estabeleça e cumpra os prazos, principalmente quando você consegue recurso financeiro de algum órgão. Então, você precisa estabelecer prazo até para dar um retorno. Eu vou utilizar o recurso durante esse período, os meus objetivos são esses, e daqui a 12 meses, 18 meses ou 24 meses, os resultados que eu vou apresentar são esses daqui. Isso é o cronograma. Entenderam? Agora entendi. Muito bem. Então, Jeane,
já que eu coloquei você aqui na conversa, você poderia me dizer assim, o meu cronograma de estudos, professor, da disciplina Projeto Integrador, é o seguinte, eu tenho aula quinta-feira, à tarde. Então, após o horário da aula, às 15 horas, entre 15 e 17 horas, eu faço uma revisão daquilo que eu vi na disciplina Projeto Integrador. Na sexta-feira, o meu cronograma de estudos já é para uma outra disciplina, seja cacauicultura, agroindústria, enfim. Isso é um estabelecimento de etapas que você traça para que você consiga organizar melhor os seus estudos através de um cronograma. É uma ação a ser resolvida, a ser realizada e quando que ela vai ser realizada. Entendeu? Entendi. É tipo anotar tudo na agenda, para, no caso, o horário certinho, o dia, a hora, tudo bonitinho para não perder o foco ou não perder o dia. E tá tudo no lugar, tudo, sei lá, não perder o foco do conteúdo. Perfeito. Não necessariamente você precisa colocar o horário. No caso de estudo, sim, é importante você colocar o horário. No caso de projeto, não necessariamente horário. Mas o importante é que você colocou aí, por trás daquilo que você colocou, vem o conceito do planejamento. Tudo aquilo que você planeja fica mais organizado e a tendência, veja bem, a tendência a dar certo é maior. Não significa dizer que imprevistos vão acontecer, mas quando você se planeja bem, se organiza bem, a tendência é que as coisas saiam melhor executadas. Tá bom? Ok. Bom, o próximo item é o orçamento. No orçamento, você vai destinar ali tudo aquilo que você vai, de fato, precisar em termos de recursos financeiros para desenvolver o projeto. Mas não se enganem, em um projeto a gente também tem que elencar, estabelecer o recurso humano. Sem o material humano para trabalhar, muitas ações, muitas atividades podem ser inviáveis. Então, não somente estabelecer no tópico orçamento recurso financeiro, mas também recurso humano. Por exemplo, quantos homens ou mulheres eu precisaria para fazer a capina de uma área de hortaliça? Então, tudo isso tem que ser estabelecido. Dúvidas aí em relação ao orçamento? Não. Então, tá bom. Seguindo. Bom, vamos voltar um pouco Professor, àquilo... Pode falar, eu tenho Cristiano. uma dúvida. Tipo, nem todo esse trabalho vai precisar é obrigatório ter orçamento ou não? Não Vai necessariamente. depender, né? Isso. Você pode colocar, Cristiano, você pode até colocar esse tópico, orçamento. Vou precisar, por exemplo, de um carro de mão, de uma enxada, mas você pode colocar uma observação, que esses materiais já existem na propriedade, então não precisa fazer o investimento necessariamente, entendeu? Pode utilizar a infraestrutura já existente ou máquinas, equipamentos. Entendeu, Cristiano? Entendi, professor. Beleza. Vamos lá. Bom, agora a gente chega no tópico chamado referências bibliográficas. E aí, eu vou voltar naquilo que eu comentei com vocês anteriormente. No tópico referências bibliográficas, a gente vai listar, como vocês estão vendo aqui, ó, vocês vão listar tudo aquilo que vocês utilizaram como fonte de pesquisa. Ou seja, se eu peguei um livro, um artigo, se eu visitei um site de internet, se eu li uma revista, um jornal, tudo que vocês utilizaram para pesquisar o assunto de vocês, que vocês leram e vocês colocaram essa informação no trabalho, vocês vão colocar aqui, no tópico referências bibliográficas. E aí eu coloco em destaque aqui novamente aquela citação que a gente escreveu lá no meio do texto, tá? De acordo com Barbosa, lembra? 2017, a informática é o eixo central das ações na área da educação para a atual e as futuras gerações, as próximas gerações. Aí eu perguntei a Cristiano, onde é que eu consegui essa informação de que a informática é o eixo central da educação? Ele me falou, não sei, e de fato não sabe, porque no corpo do texto a gente só vê o nome do autor ou autora, Barbosa e o ano, tá bom, gente?
Para eu saber onde é que está essa informação, onde é que foi publicado, eu tenho que ir lá no tópico referências bibliográficas, porque como vocês podem ver aí sim a gente vai saber pelo nome aqui, ó, do autor ou autora, aqui agora a gente já sabe, né, que é uma autora, aqui, ó, você coloca o último sobrenome, Barbosa, vírgula, Kelly Santos. Kelly Santos Barbosa é a autora que publicou essa informação sobre a informática, onde em uma revisão da literatura em técnicas de modelagem de software. Esse é o nome do artigo e o nome da revista que ela publicou é Revista da Informática. Então, aqui constam informações de onde foi publicada o assunto que foi publicado na Revista de Informática pela autora Barbosa, Kelly Santos Barbosa. E aí vocês vão vendo aqui outras citações que vão constar no corpo do texto. Mas para a gente saber o que é, se é um livro, se é uma revista, se é um jornal, a gente tem que ir aqui no tópico referências bibliográficas. Entenderam? Sim. Que bom que entenderam. Pode falar, Jeane, entendeu? Sim. Então tá bom. Bem, por fim, em relação a esses tópicos do projeto, a gente tem os anexos. Anexo é tudo aquilo que você não quer colocar no corpo do texto, né? Dentro do seu trabalho. Aí você coloca lá no final, como de fato um anexo. Então, anexo são todos os materiais que você utiliza para enriquecer, como, por exemplo, um material que você utiliza na sua metodologia. E aqui eu coloquei como um exemplo, né, um questionário de pesquisa. Imagina que vocês vão no entorno aí, na cidade de Uruçuca, né, nos distritos de Uruçuca, para fazer um levantamento dos agricultores que utilizam inseticidas naturais e inseticidas químicos. Então, vocês levam um questionário e aí coloca lá o nome da propriedade, o produtor, a área que tem, quais são as culturas implantadas e a metodologia para combate ou convívio com os insetos considerados pragas. Utiliza-se produtos químicos ou inseticidas naturais. Aí vocês vão, a partir desse questionário, fazer o levantamento da utilização de inseticidas naturais na região. Mas, para isso, vocês utilizaram um questionário. E aí, para não colocar esse questionário dentro do trabalho, né, dentro lá da metodologia, vocês apenas no corpo do texto citam: foi utilizado um questionário, desculpa, para fazer um levantamento da informação sobre utilização de inseticidas. E aí você utiliza esse anexo, você utiliza esse questionário ao final do trabalho, como vocês estão vendo aqui. Então, você pode anexar qualquer tipo de material ilustrativo, como, por exemplo, um questionário de pesquisa, para enriquecer o trabalho de vocês. Isso é o tópico anexos, que fica ao final do trabalho. Dúvidas? Ficou claro? Professor, eu fiquei sem entender um pouquinho esses anexos. Pois não. Vamos esquecer um pouco o questionário. Vamos pensar o seguinte: você está escrevendo uma metodologia que, na sua metodologia, é análise de solo para a implementação de, vamos imaginar, uma cultura aí, cacau. Cacau não, cacau já é uma cultura muito conhecida aqui, coqueiro. Você vai fazer análise de solo em uma propriedade. O seu projeto é assim, para ficar mais claro agora. O seu projeto, Silvângela, é fazer análise de solo para a implantação da cultura do coqueiro em uma região de Ilhéus, por exemplo. Aí, na sua metodologia, você escreve que o equipamento a ser utilizado vai ser um trado do modelo XYZ, enfim. E aí, Silvângela, a foto desse equipamento é muito grande. E aí você não quer colocar essa foto ali no meio do texto. Aí o que é que você faz? Você escreve o modelo do trado a ser utilizado, você coloca entre parênteses, anexo 1, pronto. Aí vai ser tal, tal. Aí você não coloca a foto ali no corpo do texto.
Aí lá no anexo 1, no final do trabalho, como vocês estão vendo nesse tópico aí da imagem, aí você coloca anexo 1, modelo de trado a ser utilizado. Aí você coloca uma imagem grande do tamanho de uma folha, descreve lá, bota algumas setas, né? Aqui a parte que, quantos centímetros do solo esse trado perfura, 5, 10, 15 centímetros da camada ali arável, enfim. Então, o anexo, ele serve para você enriquecer o seu trabalho, demonstrando aí, através de ilustrações, até de gráficos, imagens, questionários, informações que você não quer colocar dentro do seu texto, porque poderia, por exemplo, distrair o leitor aí quanto à leitura. Se eu quiser obter mais informações daquilo ali, aí eu vou lá no anexo e olho. Então, os anexos têm essa finalidade também de enriquecer o trabalho de vocês, de modo que essas informações não fiquem dentro do corpo do texto ali, né? Metodologia, introdução, mas que serve sim para enriquecer o trabalho. E se o leitor, desculpa, quer se aprofundar naquilo ali, ele vai lá no anexo e dá uma olhada. Conseguiu entender agora? Obrigada, professora. Agora eu entendi. Tranquilo. Se tiver mais dúvida, só falar. Bom, a gente chega aqui agora à segunda parte do nosso diálogo, que é sobre os seminários. Então, mais uma vez eu digo, são duas atividades diferentes, né? Um é a parte escrita, que eu acabei de relembrar aqui os tópicos. Digo que esse arquivo foi mandado para vocês, está aqui na plataforma Teams, e também mandei no grupo criado aí com essa finalidade no WhatsApp, com o grupo da disciplina Projeto Integrador, tá? Esse arquivo já foi mandado desde a semana passada. Bom, e agora a gente vai entrar na segunda etapa da nossa aula aqui, que são apresentações de seminários. Bom, ao longo desses anos aí de docência, ensinando muitos estudantes, né, eu observo que alguns colegas de vocês têm dúvidas em relação ao que é que vão ser questionados na hora da apresentação de um seminário e, principalmente, como é que vão ser pontuados, ou seja, eu ganho mais pontos se eu colocar um gráfico, se eu colocar uma tabela, se eu falar 40 minutos, mas o professor só disse que era para falar em 10, se eu falar 2 minutos, como é que eu vou ser pontuado? Como é que o professor vai enxergar a minha postura em relação ao seminário? Então, eu vou passar para vocês algumas informações que vão servir para vocês se prepararem para os seminários da semana que vem e da próxima, e que vocês podem levar, eu espero, aí com informações importantes para as outras apresentações que vocês vierem fazer. Então, podem me interromper a qualquer momento e fazer perguntas. Tá bom, gente? Essas são algumas informações sobre os seminários. Primeira coisa, vou apresentar para vocês aqui um barema. Se vocês nunca ouviram esse termo, barema nada mais é do que quais são os tópicos, quais são os critérios que vocês serão avaliados ou avaliadas, tá bom? Então, veja bem, vocês terão 20 minutos para fazer a apresentação do seminário de vocês. 20 minutos. Professor, se eu falar em 7 minutos, eu fui bem, eu fui mal? Então, vejam bem, aqui desse lado esquerdo da nossa tabela, do nosso barema, eu estou apresentando para vocês todos os critérios, que são tempo de apresentação. Se eu considero 20 minutos, aí o que seria uma apresentação ruim? O que seria uma apresentação boa? E o que seria uma apresentação excelente? Ok? Então, se o tempo de apresentação for entre 18 e 22 minutos, olha bem, vocês vão ter a nota 2, excelente, o critério é excelente. Então, para vocês terem ideia quais são os critérios estabelecidos, são o critério é ruim, o critério é tempo de apresentação, qualidade da apresentação, domínio do conteúdo, envolvimento e participação nas discussões ao final da apresentação, a aplicação prática do projeto, né? Ou seja, a objetividade. Você escreveu, mas de fato aquilo ali consegue ser aplicado? Então, esses são os critérios. E quais são, diante dos critérios, quais são as considerações que eu vou fazer em cima daquilo que foi utilizado como critério? O tempo de apresentação é ruim, bom ou excelente? Depende. Depende de quê? Depende do tempo da apresentação. Então, se sua apresentação foi 6 minutos, ou seja, menos que 10 minutos, você vai ter um conceito ruim. Então, para cada critério, você tem um conceito diferente.
Critério, tempo de apresentação, ruim, bom, excelente. Vamos dar um exemplo aqui para que vocês consigam entender. Arielle, se seu tempo de apresentação for 14 minutos, quanto seria a sua nota nesse critério? Arielle? Acho que 1,5? Não sei. Você falou quanto, não vi? 1,5? Perfeitamente. O critério, tempo de apresentação, teria um conceito bom com a nota 1,5. Então, observe, se todos os critérios aqui vocês tiverem um conceito excelente, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Tirariam 10 no seminário. Entendeu? Então, a pontuação das equipes vai levar em consideração esses critérios e esses conceitos. Ruim, bom, excelente. Então, repetindo, os critérios são tempo de apresentação, qualidade da apresentação, que aí tem a ver com as imagens, com o gráfico, com a clareza do que você está falando, domínio do conteúdo, ou seja, falar com segurança, envolvimento e participação nas discussões ao final da apresentação, ou seja, apresentou o seminário, depois a gente vai dialogar sobre ele, fazer algumas perguntas, e é importante que vocês se envolvam. E, por fim, como eu já disse, a aplicação prática do projeto, objetividade, especialmente a objetividade quanto à integração dos conteúdos, ou seja, o projeto de vocês conseguiu materializar a proposta da disciplina, que é projeto integrador, ou seja, o projeto de vocês integra conceitos de diferentes áreas, então, aí vocês têm os conceitos diferentes. Ruim, bom ou excelente, eu espero que todos estejam aqui, ó. Excelente. 2, 4, 6, 8, 10, porque essa nota da apresentação de seminários também é de 0 a 10. Ok? Dúvidas em relação aos conceitos e critérios que serão utilizados para a apresentação do seminário? Professor, então quer dizer que é 20 minutos para cada um da equipe. Não, para a equipe. Ah, em todos, entendi. Isso, 20 minutos para o grupo, né? O grupo apresentar, que vocês podem se dividir, dividir esse tempo aí vai depender da organização de vocês. Isso aí fica a critério de vocês, tá bom? Bom, vamos seguindo, né? Bem, aí vai aqui algumas sugestões para vocês, que eu coloco aqui nessa imagem, né? Bom, é óbvio que algumas dessas sugestões, elas não estão diretamente relacionadas com esse ambiente virtual. Algumas vão se aplicar só quando você estiver no ambiente presencial, por exemplo, colocar-se de pé, por exemplo, né? Então, isso aí não cabe, por exemplo, você apresentar um seminário num ambiente presencial sentado, né? No mínimo estranho, a não ser que você esteja com algum problema de saúde permanente ou temporário, né? Que você não possa ficar em pé. Então, é importante que você esteja de pé para a plateia. Vamos lá. Sorri, tente ao máximo ficar calmo, olhe, né, nos olhos das pessoas, da plateia, né? Procure realmente fazer essa interação visual com cada um, ou com o máximo de número de pessoas que você tem ali, olhar para toda a plateia, como eu já disse, colocar de pé, fica aí resguardada essa observação, falar de modo que todos possam ouvir, com calma, né, sem acelerar demais, ou falar muito baixo. É importante gesticular para trazer a atenção do público para você também, mas também não precisa gesticular demais, né? Tudo precisa de um equilíbrio, né? Assim como na vida. Como eu já disse também, quando possível, né? Deslocar-se lentamente dentro do espaço da apresentação, mas isso não vai se aplicar ao nosso caso, que fatalmente a gente vai estar sentado, né? Olhando para a câmera. Utilizar o vestuário correto. Por que isso chama atenção? Porque o mais importante que deveria chamar a atenção do público é o conteúdo, é a apresentação, e não necessariamente os trajes de quem apresenta, tá bom? Evitar gírias, né, e situações que possam constranger, né, também, né? E esboçar um semblante que revele confiança e simpatia. É importante você fazer com que as pessoas acreditem que você está passando uma informação confiável, segura, verídica. Ok? Gente, quiser perguntar alguma coisa,
vai perguntando, o que eu vou passar daqui para frente são sugestões, não estou obrigando vocês a utilizarem essa metodologia, viu, gente? É aquilo que eu observo ao longo desses anos na sala de aula, que eu acho importante que vocês possam ter pelo menos acesso a essas informações. E aí eu pergunto a você, Silvângela, o que é que você acha? Por que você acha que eu, enquanto professor, me propus a fazer uma atividade avaliativa com vocês? Qual a finalidade didática do seminário, Silvângela? O que é que você acha? Nossa, eu acredito que é para conhecer melhor a capacidade de cada um. Mais além do que isso, sabe, Silvângela? Eu não sei se vocês recordam, na primeira semana, no nosso primeiro encontro, eu disse que era importante vocês conhecerem os diferentes estilos de aprendizagem que cada um de vocês tem. Lembra disso? Lembrei, verdade. Silvângela é uma estudante que tem um estilo de aprendizagem sinestésico. Eu me recordo que você me mandou essa informação. Então, pois é, cada um aprende de uma forma diferente. Então, o seminário ele vai me permitir enxergar como que cada um de vocês consegue se desenvolver quando colocados, quando submetidos a uma atividade avaliativa que vocês têm que se expressar oralmente após leitura, horas de leitura, de dedicação, de escrita. Aí como vocês conseguem transmitir essa informação. Essa é a finalidade didática. Entenderam? Entendi. Essa proposta de conhecer um pouco mais de vocês. Mais sugestões. No início da apresentação de vocês, gente, apresentem um roteiro, ou seja, o que é que você vai falar na sua apresentação? Então, sugestão é que no segundo slide, né, porque o primeiro vocês vão falar o tema do trabalho, o nome da equipe, a instituição, mas a partir do segundo slide, vocês já poderiam apresentar o roteiro, ou seja, o nosso trabalho tem como tema o tal assunto e a gente vai abordar inicialmente uma introdução, depois vai falar de tal assunto, vai complementar com tal tópico e finalizaremos com as considerações finais falando de tal e tal assunto. Então, aqui até um modelo de um roteiro aqui, né, exemplificando como é que você começa, como é que você termina. Então, essa é uma estratégia interessante. Por quê? Porque quem está assistindo a apresentação já sabe mais ou menos como anda a apresentação e onde que ela finaliza, até para se organizar em termos de tempo também. Ok? O roteiro seria uma outra... Não entendi muito bem, professor. Mais uma vez, sem problema. Imagine que na sua apresentação você vai falar sobre, vamos chutar aqui, Jogos Olímpicos. Aí, Silvângela, no seu primeiro slide você coloca lá, o meu nome é Silvângela, estudo no Instituto Federal Baiano, tal, meu assunto são os Jogos Olímpicos. No segundo slide você coloca, a minha apresentação, ela está organizada da seguinte forma. Primeiro, vou falar da primeira Olimpíada, e segundo, eu vou falar sobre as diferentes modalidades dos Jogos Olímpicos. Em terceiro lugar, eu vou falar quais são as novas modalidades que foram inseridas, e por fim, para finalizar a minha apresentação, eu vou falar da importância da atividade esportiva na vida do ser humano. Aí você, de fato, começa a sua apresentação, entendeu? Então, esse roteiro é como se fosse um sumário, um resumo daquilo que você vai falar. Ok, entendi. Isso. Vamos lá. Bom, eu não sei se vocês já se depararam com essa informação, né? E que eu considero um dos dilemas, né? Colocar ou não texto. Pergunto a você, Cristiano, o que é que você acha? Você deveria colocar um texto como esse que tem aqui na imagem? Esse texto aí grande? Sim. Eu acho que não. É preciso ter muito cuidado, porque textos extensos... Vou colocar só tipo um temazinho e a pessoa conceituar. Textos extensos, perfeito, Cristiano, vai cansar
o olhar e a leitura de quem está ali assistindo. Então, se você realmente considera indispensável para o entendimento do público, é importante dar uma enxugada, resumir. Aí eu coloco do lado direito aqui, por exemplo, né, a informação de um jornal aí, aleatório que eu peguei. Então, aí tem aqui algumas informações importantes dentro de um texto maior, né? Então, é importante destacar aquilo que você, de fato, considera indispensável para o entendimento do público. Porque se você coloca textos extensos, primeiro que ninguém vai ler na sua essência todo o texto, e segundo que vai cansar o público. Então, se optar por colocar texto, a dica, a sugestão é coloque aquilo que realmente você considera indispensável para o entendimento da informação que você está passando. Outra dica, outra sugestão, se você vai utilizar imagem, gráficos, ilustrações na sua apresentação, gente, coloque imagens ou gráficos em um tamanho e, principalmente, em uma qualidade que seja interessante para a visualização e compreensão de quem está assistindo a sua palestra, o seu seminário. Porque aqui eu coloco dois exemplos, ó. Aqui abaixo e aqui acima são imagens e tabelas iguais, idênticas. Naturalmente, aqui você tem uma imagem com uma qualidade, uma nitidez muito melhor do que a de baixo. Então, se você vai colocar a imagem, coloque a imagem de modo que as pessoas consigam entender o que é aquela imagem. A tabela, a mesma coisa. Se você vai colocar uma tabela, é importante que você destaque a tabela de modo que as pessoas consigam visualizar e compreender. Se a tabela for ficar minúscula e se a informação não for, as pessoas não conseguirem ler, entender, visualizar aquilo que está lá, não tem sentido colocar aquele elemento, seja uma imagem, uma tabela, um gráfico, enfim. Tá bom? Seguindo, se você vai colocar um gráfico, uma imagem, enfim, eu deixo essa informação para vocês aqui. Ó. Se optarem em colocar o gráfico ou a imagem, explore essa informação. Não adianta, por exemplo, você colocar esse gráfico aqui que fala sobre temperatura e pluviosidade e simplesmente colocar essa informação solta lá e passar para um próximo slide. Se você coloca esse elemento gráfico aí, que de fato é um gráfico, é importante você aí abordar os meses que chove mais, os meses que chove menos, quando que você tem temperaturas menores, maiores, por exemplo, que tipo de culturas poderiam ser implementadas de acordo com as diferentes estações do ano, em função da pluviosidade no eixo direito do gráfico e temperatura no eixo esquerdo. Identificar aqui nessas colunas quais são as temperaturas e pluviosidades, né, em cada um dos meses, ok? Então, se vai colocar esse elemento gráfico, essa imagem, essa ilustração, o importante é explorar o máximo de informação que tem aí para que as pessoas compreendam o que você quis quando você colocou aquela imagem na sua apresentação. Qual foi a finalidade? O que é que você queria dizer? Qual a imagem que você queria, a imagem não, a informação que você queria passar a utilizar aquele elemento ali. Ok? Posso seguir? Ok. Que bom. Muito bem. Eu trago essas imagens até para descontrair um pouco vocês, né? Agora e daqui a alguns dias para frente. Concentrar-se e aprender a lidar com imprevistos. Vocês acabaram de passar por alguns minutos atrás aí por uma situação de oscilação de internet. Então, tem gente que não consegue lidar bem com esses imprevistos. O computador trava, o arquivo que você queria colocar, ele demora de abrir. Então, na hora que você está lá no momento presencial, barulhos externos podem tentar diminuir a sua concentração. Então, você tem que entender o seguinte: você fez o trabalho, você escreveu, você estudou, você preparou a apresentação, não tem nada e nem ninguém que vai fazer com que você esqueça aquilo que você estudou e esqueça aquilo que você se propôs
a falar diante do seu público. Então, se concentrar, porque imprevistos eles podem acontecer, né? Então, tem pessoas, como vocês podem ver nas imagens aí, vão lidar de diferentes formas com situações imprevistas. O importante, olha aqui, gente, em destaque vermelho, é você procurar encontrar o seu equilíbrio. Como é que eu me concentro da melhor forma? Escutando uma música, esquecendo tudo aquilo que eu já estudei, falando de outras coisas, até o momento exato da apresentação, relaxando de fato, dormindo, tomando um chá, enfim, escutando uma música, como eu já disse. Você é que se conhece melhor. O autoconhecimento nessas horas é melhor do que qualquer sugestão, qualquer dica. Como é que você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio para se concentrar, se manter calmo e falar aquilo que você sabe? Portanto, como é que você consegue encontrar esse equilíbrio? Como é que você consegue se sentir tranquilo ou tranquila momentos antes de uma avaliação? Sabe por que eu chamo a atenção em relação a isso, gente? Porque eu já vi muitos estudantes do ensino médio e do superior também entrarem em verdadeiros situações de estresse, de pânico, de desespero por causa de uma apresentação de um seminário. E assim, felizmente, em muitas, se não a maioria das situações, né, eu consegui reverter a situação, acalmando os estudantes a entrar na sala e apresentar e falar aquilo que sabiam, né? Porque estudaram, né? Quando você não estuda é diferente, né? O seu nervoso é porque você realmente não sabe o que vai falar. Mas quando você estuda, é importante que você coloque para fora aquilo, se controle. A gente tem diferentes situações pelas histórias de vida de cada um de vocês, mas o importante é que vocês quebrem essa barreira. Se alguém aqui tem nesse ambiente aí, vergonha de falar em público, é importante que vocês comecem a dar esse primeiro passo, porque só vocês que vão conseguir sentir essa sensação até de euforia quando vocês conseguem dar esse primeiro passo, quebrar essa barreira psicológica na maioria das vezes e falar em público. E aí é um grande passo para as outras próximas apresentações, mas vocês precisam dar o primeiro passo. E é vocês que precisam encontrar esse equilíbrio, como é que vocês vão conseguir se concentrar melhor. Conseguiram entender até aí? Sim. Silvânia. Se não fosse por Silvânia, a aula seria um monólogo, hein? Gostaria de ouvir mais vocês. Bom, a informação é a seguinte: você estudou, né? Foi o que eu acabei de colocar. Se você estudou, se você se preparou, recordem, lembrem-se, são apenas alguns minutos. E nesse caso, né, Cristiano, 20 minutos para todo o grupo, né? E com certeza haverá vida após a apresentação. A vida vai seguir após a apresentação, por isso que eu coloco essas imagens aí. O mundo não vai acabar por conta de uma apresentação, ok? Então, se concentrem, estudem, procurem aí formas de se concentrar, de se equilibrar, manter o controle e estudar, ok? Estudar é fundamental para que vocês adquiram a confiança. Sem estudo, vocês realmente vão ficar inseguros. Bom, pronto. Passou a apresentação. Os 20 minutos passaram. Agora é só responder eventuais dúvidas que o professor tiver, os outros colegas, e responda com segurança. E lembra, né? O fim de um ciclo pode ser o começo de um novo caminho. Eu trago essa mensagem para vocês em relação àquilo que eu falei. Se alguém tem algum bloqueio aí em relação à insegurança a falar em público, lembra sempre disso, né? Quando você der esse primeiro passo, fecha esse ciclo de que nunca conseguiu falar em público, você vai conseguir entender que após esse primeiro passo, após a primeira apresentação, vocês estarão abertos e mais seguros para as próximas apresentações. Tenho certeza disso. Já vivenciei essa cena mais de uma dezena de vezes. O resultado realmente é incrível, surpreendente e importante para vocês. Muito bem. Isso, uma vez que vocês acredito que não tenham dúvidas, exceto Silvânia, que foi interagindo mais, né? É hora da gente agora, como vocês já sabem, quando eu coloco essa imagem, é porque a gente precisa consolidar tudo aquilo que foi dito na nossa aula de hoje. E aí, mais uma vez, eu convido vocês a interagirem um pouco mais para consolidar a aprendizagem. Porque o nosso cérebro aprende praticando. Pergunto a Arielle, no seu trabalho, Arielle, você deve ou não utilizar gráficos? Responda, por favor.
Arielle. Será possível que a Arielle está vendo novela? Jeane, você deve ou não utilizar gráficos no seu trabalho? Oi, professor, tá Pois falhando não. muito, não tô conseguindo entender, tá falhando muito Os pra mim, demais deve ser minha escutaram o que eu internet, falei? não. Passa pra Jane mesmo, não vai funcionar. Sim, aqui para mim está tranquilo. Entendi. Então, Silvângela, por gentileza, me responda aí. No seu trabalho, você deve ou não utilizar gráficos? Eu acredito que sim, professor, porque ele vai ajudar a mostrar de uma forma assim mais, como você falou aí, como o clima, né? Eu acredito que vai facilitar mais o entendimento. Verdade que Isto, Silvângela. eu Perfeito. tenho uma dificuldade imensa em fazer esses gráficos. A utilização de um elemento aí, nenhuma imagem, uma tabela ou um gráfico, que foi a pergunta, ela tem essa finalidade de facilitar o entendimento da informação. Então, se você acha que a utilização de um gráfico vai facilitar a compreensão, portanto, pode utilizar. Não é obrigatório. Você vai utilizar se você se sentir segura em transmitir informação através desse elemento, que seria um gráfico. Cristiano, sua câmera precisa ficar aberta? Me diga. Precisa, professor, para quem está vendo, perceber a confiança na fala, né? Perfeito, Cristiano. Em outros momentos, nem sempre, né, durante a aula, mas durante uma apresentação de um seminário, sim, é importante que as pessoas vejam as suas expressões e, enfim, a sua segurança, como você colocou. É importante, sim. Bem colocado. E terceira pergunta, Jeane. Anne, posso optar pela realização de um projeto no próprio campus Uruçuca? Sim ou não? E por quê, Jeane? Eu creio que sim, professor. Perfeito. Por quê? E aí agora. Chuta, vamos dizer assim, né? Não, chuta não. Materializa aí sua informação. Desenvolva um pouco mais. Por que você acha que você pode desenvolver um projeto aí no campus Uruçuca? Porque ia facilitar muito, né? Ia ajudar bastante o local. Um pouco, não sei. Olha bem, enquanto estudantes que estão lá no campus, vocês podem, inclusive, enxergar alguns pontos fracos que podem ser melhorados, né? Então, quando você desenvolve um projeto no campus, você não só consegue potencializar aquilo que já tem, mas como, principalmente, dar a sua contribuição enquanto estudante. Então, pode, sim, utilizar o próprio campus como área experimental para o desenvolvimento do projeto e beneficiar o campus e o curso, facilitando, assim, a ação, inclusive, de novos estudantes, ingressantes, enfim, fortalecendo cada vez mais o curso de vocês. Bom, mais uma vez, digo que a aula foi gravada, vocês já sabem disso, agradeço pela atenção. Vou só terminar a gravação para a gente continuar aqui o nosso bate-papo sobre a disciplina, tá bom? Só um minuto. Estarei fazendo o encerramento da gravação.